Você é muito bem-vindo. O pastor Marcos é o pastor da Juventude Eleve, lá em São José dos Campos. Já estive com o pastor Marcos, quando nós nos conhecemos, eu acho que era 2011, 2012. Eu lembro que foi quando eu voltei de Israel em 2010. E eu fui lá, quando eu morava em Curitiba ainda, participar de um evento que a igreja deles faz. E eu estive com ele numa capacitação para líderes de jovens. Foi muito gostoso aquele momento. Tive a honra de conhecer ele, a equipe, muito bem recebido lá. E eu estou muito feliz de você ter vindo. O pastor Marcos também é o pastor presidente de uma igreja lá em São Paulo. Ele foi enviado agora nessa missão para abrir uma igreja em São Paulo, capital. Ele pastoreou os jovens também de São José dos Campos. A vida dele é uma loucura. E eu estou muito feliz pelo Marcos estar aqui. Ele é o autor, junto com a esposa dele, deste livro aqui, Minha Vida Não é Cinema. Muito bom livro, eu e a Rebeca já lemos. Tem esse aqui azul que é para menino e esse aqui que é para menina, mas o conteúdo é igual. Então, meninos, não tenham preconceito se o azul acabar. É bonito igual. E eu vou deixar ele falar um pouquinho dele, da família dele e de onde ele vem. E é uma alegria estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Aldo, pastora Rebeca. Prazer conhecer aqui também o apóstolo Edmilson. Que bom conhecer essa igreja linda. Que bom saber o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Boa noite, rede de jovens. Eu não sei o que vocês fazem, eu acho que vocês não deixam gente feia entrar aqui. Só tem gente bonita aqui dentro. Só tem um povo bom aqui. Que alegria estar aqui com você. Eu trago um abraço apertado do meu pastor, meu pai espiritual, pastor Carlito, pastora Leila. Eles me abençoaram para estar aqui com vocês. E também quem me abençoou para estar aqui foi minha esposa e meus filhos. Minha esposa Mariana, sou casado com ela desde 2010. Quando a gente se casou em 2010, a gente falou assim, aquela conversinha, né? Daqui a 5 anos nós teremos o primeiro filho, né? E foi desse jeito. No aniversário de 1 ano de casamento, ela já estava grávida. Aí em 5 anos, poucas vezes ela ou não estava grávida ou não estava amamentando durante os 5 anos de casamento, porque logo depois veio o Samuel. Conspiração divina, mas foi uma boa conspiração. Nós somos muito abençoados. Aí o Alto falou que a nossa vida é uma loucura. Eu olho para a nossa família e falo, pelo menos a gente está tendo tempo de multiplicar a descendência, né? Ter filhos, e é uma bênção mesmo. Eles são bênção nas nossas vidas. Tem alguém solteiro aí, gente? Você acabou de ouvir falar sobre isso. Se não levantar a mão, não casa, sabia disso? Não tem como, tá? E o melhor lugar, levanta a mão de novo. Quem está solteiro aí? Não precisa subir na cadeira não, tá? Beleza. Quando levantar a mão, você tem que olhar em volta, tá? Porque o melhor lugar para fazer pesquisa de campo é aonde? Não é na balada, não é? É aqui dentro da igreja. Todo mundo aqui vai casar dentro da igreja. Vocês serão as pessoas mais bem casadas dessa cidade. O povo vai olhar para vocês. Vocês não vão fazer aquele esforço para se manter casado até que a morte os separe. Vocês vão ter um bom casamento até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você acredita nisso? Está disponível para você. Tenho aqui a alegria de começar com você uma série de 3 mensagens. A gente vai falar sobre o que é pop nos relacionamentos. O Einstein, certa vez, ele disse o seguinte, que se você deseja ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas de sempre, você não vai chegar a lugar nenhum. Não é uma atitude muito inteligente. Então, se você quiser ter o que o mundo quer ter, tem o namoro pop que todo mundo tem, tá? Tem a vida pop que todo mundo tem. A estatística que nós temos hoje na sociedade é que 56% dos casais se divorciam nos primeiros 15 anos. 56%, gente. A grande parte se divorcia nos primeiros 5 anos e depois a outra parte quando os filhos são adolescentes. Aí cria uma geração de órfãos de pais vivos que nós temos no nosso mundo de hoje. Agora eu queria perguntar para você, se fosse entrar no avião, falassem para você, 56% das pessoas que entram nesse avião, o avião cai. Você entraria? Você não entraria. Ou pelo menos você não entraria do jeito que todo mundo entra.
Você ia procurar um jeito certo de entrar, que avião que é confiável, e aí você entraria. O índice de divórcio mais alto do Brasil é na minha cidade, São José dos Campos, onde eu vivi os últimos 11 anos, agora estou em São Paulo. Aí então, quando saiu essa notícia, nós fizemos questão de levantar qual era o índice de divórcio na igreja. O índice de divórcio de todas as pessoas que se casaram na igreja não chega a 0,5%. Não chega a 0,5%. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E você não vai viver as estatísticas do que o mundo está vivendo. Você vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Então você vai se casar não é olhando para as estatísticas do mundo. Você vai se casar olhando os planos de Deus para a sua vida. É isso que Deus te chama para viver. Falando sobre vida afetiva, falando sobre o que é pop, algo que é muito pop na nossa sociedade é você escolher um final de semana, você assistir um filme bom, com pipoca, e você ter um tempo ali, é tão interessante quanto os filmes, as séries, elas ditam uma determinada cultura e costumes na nossa, no nosso convívio. E se a gente pudesse comparar a sua vida afetiva a um filme, qual seria o nome da sua vida afetiva? Vamos ver aí algumas opções. Pode colocar o primeiro slide. Terremoto. Tudo abalado, pastor. Próximo. A Era do Gelo. Só ganhando fora. Próximo. Enrolados. Tem um status no Facebook que é em um relacionamento enrolado. Meu Deus do céu. Próximo. Crepúsculo. Mordendo, sendo mordido. Meu Deus do céu. E não pode ir para a luz. Próximo. O Pequeno Príncipe. Se ele fosse um pouquinho mais velho, né? Vamos lá. Jogos Vorazes. Meu Deus do céu. Próximo. Cinderela. Tem que saber, meu Deus, pode passar, vai. O que está aí? Jurassic World. Esse filme aí é legal, gente, que além de ser Jurássico, é mutante o negócio. Tem vida afetiva que está desse jeito, pode passar. Nunca fui beijada. Deus te abençoe. Próximo. A culpa é das estrelas. Eu fiz errado, deu tudo errado. Mas agora a culpa é de quem? É das estrelas, né? Alguém assume essa culpa. Próximo. Game of Thrones. É briga o tempo todo. É uma verdadeira guerra campal, histórica. Pode passar. A Era do Gelo já foi, pode passar. De repente 30. De repente 30. Pode passar. Vingadores. Ele é o Hulk dando piti o tempo todo. Ela é uma viúva negra, né? Cheia de sombras na sua história. Ele tem uma síndrome de grandeza, o Thor. E assim vai. Pode passar. Como treinar o seu dragão. Tem também. Pode passar o próximo. O Amor é Cego. Esse começa a ficar bonitinho, né? Pode passar o próximo. Meu Malvado Favorito. Pastor, ele é um malvado, mas se tornou meu favorito. O que eu faço? Tem gente que fala assim, a única coisa que falta é ser crente. O resto está tudo certo. Pode passar. Ele não está tão afim de você. Qual que é o problema? O cara não tem atitude. Não, ele não está muito afim de você, né? Ou, sei lá, vai, próximo. Comer, orar e amar. Só falta, pastor, eu estou comendo, estou orando muito. Só falta a terceira parte, né? Pode passar o próximo. 50 tons de cinza. Eu quero falar para você que a Bíblia não tem 50 tons de cinza. É preto no branco, tá? Amém? Pode passar. Amizade colorida. Está começando a acontecer, pode passar. Tem gente que é assim, ó, só amizade. Conheço um monte de gente que se casou com a melhor amiga, tá? Pode passar. Um amor para recordar. As meninas falam assim, assisti 18 vezes, pastor. Chorei em todas.
É interessante que o Amor para Recordar, ele coloca um sonho, às vezes, na vida da mulher, que assim, eu vou dar um jeito nessa pessoa. Comigo ele vai dar certo. E nem sempre é assim. Pode passar o próximo também. O lado bom da vida. Tem gente que está vivendo o lado bom da vida e outras histórias. E às vezes tem pessoas que estão vivendo outros filmes que são bons. Eu não sei qual é o filme que você se identifica. Talvez nenhum, talvez com mais de um. Mas eu creio, eu tenho certeza, lá no Salmo 139 fala que Deus, ele escreveu um roteiro para a sua história. Ele tem o nome de um filme que é para você. E ele ainda não foi completamente executado no nosso mundo. Então o grande diretor quer olhar para você e te chama para viver essa história que é do jeito dele. Você está afim? Sim ou não? Amém? Então eu queria que você colocasse aí seu coração diante de Deus. Feche os seus olhos no seu lugar. E peça para que Deus fale com você nesse tempo. Pai, obrigado por essa incrível oportunidade que eu tenho aqui, Pai, de falar sobre vida afetiva. Algo que se tornou um grande problema na minha história, mas uma dor fechada, uma ferida fechada, abriu um ministério. E, ó Deus, isso me colocou de volta nos sonhos do Senhor para mim. E hoje eu tenho esse privilégio de compartilhar aqui com essa galera que está aqui, Pai, que tem uma expectativa de viver algo com o Senhor nessa área. É tempo de juventude, Pai, é tempo, Pai, esse tempo saudável, de conhecer pessoas, de se relacionar de uma forma saudável. E, ó Deus, eu te peço que essa série, essa noite, esse tempo, ó Deus, produza não simplesmente cultos abençoados, mas que seja uma plataforma de envio para um novo tempo na vida de cada um, para uma nova história na sua vida afetiva. Ó Deus, que a história do Senhor seja vivida. E ó Deus, apesar de mim, ó Deus, eu te peço que a tua palavra, sim, alcance cada coração e mente e gere algo novo nessa noite em nome de Jesus. Amém. Então na série Pop Love, você vai ter aqui 3 produtos pop do romance no nosso dia. Eu reuni um dia a nossa juventude e falei assim, o que é pop no romance hoje? E aí nós descobrimos 3 caminhos pop. O primeiro foi, uma pessoa falou assim para mim, pastor, o que é pop no romance na juventude hoje? Sofrência. Isso é pop. Outra coisa, desapega, a cultura do desapega. Não é o desapega do OLX, é o desapega da Isabela Freitas, que tem um blog. Ela está dando conselho no Fantástico sobre vida afetiva. E ela está dizendo basicamente que você não precisa se guardar para se casar, esperar o seu príncipe encantado, esperar a mulher da sua vida, achar que você vai ter um casamento abençoado ou não. E você tem que esquecer disso aí. Então ela está lançando essa cultura na nossa juventude. E por último, vai ser The Walking Dead. Mate os zumbis da sua vida afetiva. Tem gente que está caminhando com um monte de fantasma na sua vida afetiva. Então vocês vão ter essas mensagens nas próximas semanas. E vamos aqui agora no Chega de Sofrência. Fala comigo, chega de sofrência. Chega de sofrência. Romanos 12, 1 e 2 fala. Abra sua Bíblia, Romanos 12. Celebre a palavra de Deus, versículos 1 e 2. Na verdade vamos ler só o versículo 2, falando sobre essa questão da cultura pop. O texto está aí também no multimídia, você pode acompanhar. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então a palavra de Deus está nos convidando a não viver a tendência da geração, não viver o que todo mundo está vivendo, viver algo novo. E aí, falando sobre sofrência, falando sobre essa cultura de sofrência, o que nós vamos entender aqui? Eu quero que você abra lá, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Versículos 2 a 4, o texto também está aí no multimídia, você pode acompanhar a leitura. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. O texto diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de sofrência, por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita,
a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Não falhando em nada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um conselho do apóstolo Tiago, um conselho de Tiago, dizendo que você precisa observar os dias ruins da sua vida, o dia que você ganha um fora, o dia que ninguém olha para você, o dia que você se sente sozinho, o dia que todas as suas amigas, todos os seus amigos estão se casando, e você está se perguntando o que acontece comigo, que nada acontece na minha vida. Quando você percebe que você gosta de alguém, mas esse alguém gosta de outra pessoa, que gosta de outra pessoa, que gosta de outra pessoa que não gosta de ninguém. Isso nunca acontece na igreja, isso não acontece em igreja nenhuma, não é? E nunca acontece na igreja também alguém que chega e fala assim, não, aqui ninguém é interessante para mim. Já viu isso acontecendo na igreja também? Isso é um problema que muitas vezes a gente tem que lidar, e tem que lidar num tempo de juventude. E aí então, Tiago está falando, você tem que olhar essa circunstância como algo bom, porque isso vai produzir maturidade em você. Você vai depender de Deus, você vai ouvir bons conselhos, você vai se firmar na palavra de Deus, você vai perseverar, e nessa perseverança você vai se tornar maduro espiritualmente. Mas no nosso mundo, gente, a gente vê a cultura aí da sofrência. O que é a cultura da sofrência? É simples, é a cultura da curtição da fossa. Isso é sofrência. O que é sofrência? É sofrimento mais carência. É sofrimento prolongado. E aí, o estilo número 1 ouvido pelos jovens no Brasil, é o sertanejo universitário, é o sofrência. O segundo é o forró e o terceiro é a música eletrônica. Eu nasci em Goiânia. Diz que em Goiânia, se você balançar uma árvore, vai cair uma dúzia de dupla sertaneja no chão. Aí eu fui para São Paulo. Não conta lá em São Paulo que eu falei isso para vocês. Eu vou para São Paulo e os paulistas falam para mim, você é Madalena, você é de Goiânia, né? Eu falei, sou, já sei o que eles vão falar, né? Por que tem tanta dupla sertaneja em Goiás? Eu falei, porque tem muito paulista para ouvir essa música. Né? Por isso que tem muita dupla sertaneja em Goiás. E aí então, esse estilo preferido entre os jovens, você sabe que a arte imita a vida imita a arte. É pop porque a galera curte, é pop porque há uma identificação, é pop porque um monte de gente está ouvindo de pijama no quarto, fedido e chorando. Isso acontece toda hora. E aí então se torna pop. Até quando o Cristiano Araújo, infelizmente, veio a falecer, tinha um monte de gente que não conhecia. E aí até a Fátima Bernardes matou o Cristiano Ronaldo no dia, né? Morreu o Cristiano Ronaldo, não, o Cristiano Araújo. E aí, naquele dia que isso aconteceu, um jornal colocou uma notícia: o cantor desconhecido, exceto por milhões. Aí uma música dele chamada Sofrência tinha 34 milhões de visualizações no YouTube, hoje passa de 50 milhões. Olha essa música, Sofrência. Sabe cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço. Eu em pranto me encontro na tua ausência, assim não dá para viver. Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência que me arrasa, que me esmaga, que me pega e me joga no chão. Você vê alguém indefeso diante da sofrência, diante de uma dor da alma por um relacionamento afetivo. Mas o profeta mesmo, o cara mais pop da sofrência é um cara chamado Pablo do Arrocha. Você já ouviu? Esses dias eu fui pregar, falei, gente, sofrência e tal, olha o que os caras estão cantando. Daí eu coloquei o clipe para os caras verem o que eles estão cantando. Só que quando eu coloquei o clipe, todo mundo cantou assim, todo mundo junto. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui agora? E aí, olha o que ele fala. A música mais pop dele, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, eu vou te deixar, por favor não implora, porque homem não, você está ligado, né? Não chora. E não pede perdão. Aí a culpa das estrelas, né? Você foi culpada desse amor se acabar, você destruiu a minha vida, você machucou meu coração e você me deixou num beco sem saída.
Estou indo embora agora, por favor, não implora, porque o homem não chora. Por favor, não implora, porque o homem não chora. Você foi culpada desse amor se acabar. E ele repete toda aquela lamúria de novo, porque ele era um cara perfeito, que fez tudo certinho. Ele nunca errou, mas ela foi culpada de tudo. Ela é a culpada de tudo. Gente, a gente brinca com isso, mas eu quero te falar uma história que não dá para a gente dar risada. Suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens. E 90% dos suicídios entre os jovens é provocado por vida afetiva. Como pastor de jovens, há 10 anos, eu já entrei muitas vezes numa clínica psiquiátrica para visitar gente que tentou se matar. E lá eu vi de tudo. E lá eu já vi muita gente assim, que simplesmente a vida foi paralisada, porque alguém não consegue ver uma vida após aquele sofrimento. E às vezes eu vi gente assim que terminou o namoro e o cara ficou mal. Eu falo assim, terminou o namoro? Terminou, então faz uma festa para celebrar. Só que mesmo assim a pessoa consegue ficar mal, depois que que eu não sei nem o nome, aquele lixo de namoro termina, ele consegue ainda ficar mal. E isso tem se tornado um grande problema que paralisa jovens. Eu me lembro que quando eu terminei um namoro meu, aos 18 anos de idade, eu estava no meu primeiro emprego. Eu sentava na frente do computador, estava fazendo faculdade de design gráfico, estava com um estágio bom numa agência, e eu estava ali com um bom emprego, eu estava ali com boas oportunidades, mas eu não conseguia olhar para aquela tela e trabalhar. Não conseguia parar de chorar. Eu ia para o banheiro chorar, eu voltava, e ali então, aquele negócio que as pessoas olham e falam assim, não, mas você está mal, mas era algo que vinha com muita força no meu coração. Não sei se você já passou por isso, ou se tem um caminho que está te levando a um relacionamento destrutivo e que pode chegar a um momento como esse na sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus quer te livrar da destruição que relacionamentos doentes causam em você. Deus quer fazer você voar sobre os padrões comuns dos relacionamentos doentes. E aí quando a gente fala de tempestade, de sofrência, desse negócio que acaba destruindo a nossa vida, eu consigo comparar isso como tempestades no nosso coração, tempestades na nossa alma. Porque é uma perspectiva, é algo que parece que entra em ebulição dentro da gente, são ondas muito fortes, que parece que a gente vai naufragar. E aí eu me lembrei do texto onde Jesus acalma a tempestade. E eu queria ler com você alguns momentos aqui desse texto. Na verdade eu vou ler essa história inteira, está lá em Marcos capítulo 4, no versículo 35 ao versículo 41. E nós vamos aqui entender como nós podemos vencer as tempestades da sofrência no nosso coração. Então aqui eu posso ter pessoas que sofrem por relacionamentos mal resolvidos, pessoas que sofreram e pessoas que podem sofrer. Então você vai receber hoje algo do céu. Você vai receber a alegria do Senhor, que é a sua força. Você vai receber hoje uma injeção do Espírito Santo na sua vida, e você vai ficar blindado com relação à sofrência na sua história. Chega de sofrência em nome de Jesus. Então Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Eu li aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje.
Nós temos um Deus que manda em tempestade. Ele pode fazer silenciar tempestades do nosso coração. Agora, quando eu penso em tempestade, tem tempestades que nos pegam de repente, mas tem tempestades que nós criamos, tem ondas que nós formamos, ou que nós permitimos nos abalar. E aí eu queria pensar aqui um pouco com você, antes de falar sobre esse caminho que nos leva a essas a vencer a sofrência. Quero falar sobre o que cria as tempestades da sofrência na história da juventude de hoje. Então, como nós criamos? Primeira coisa, por meio de palavras. Por meio de palavras. O que você fala, o apóstolo Edmilson acabou de falar aqui sobre a questão da palavra, quanto ela é importante. A palavra gera ambiente, a palavra determina muita coisa na nossa história. E às vezes tem gente falando assim: olha, comigo nunca dá certo. Tem gente que fala: na minha família sempre dá errado, todo mundo se divorcia. Tem gente que fala que não se acha bonito, que não se acha pronto, e aí você vai repetindo coisas na sua história. E nós aprendemos uma cultura de cantar essas palavras, de repetir essas palavras. Nós brincamos um pouquinho com música sertaneja, mas tem rock com letra de sofrência. Tem pop de tudo que é jeito com letra de sofrência. É a sofrência dos Titãs, é a sofrência do Charlie Brown Jr., é a sofrência de um monte de gente que fala que levou um fora. É a sofrência do Renato Russo, é a sofrência de outros artistas pop do nosso tempo. Então, nós temos essas palavras que estão constantemente à nossa volta. Tem um cara da Folha de São Paulo que escreveu assim, que no Brasil, quanto mais rasgado, mal resolvido, mal correspondido e sofrido for o amor de alguém, mais chance essa pessoa tem de fazer sucesso. Mais chance ela tem de falar algo que as pessoas se identificam. Agora eu quero te convidar. Você vai passar a rejeitar essa cultura de sofrência na sua história. Essa é uma noite da gente orar e falar assim: Senhor, recolha essas palavras da minha vida. Recolha. Tem gente aqui que já falou que nunca ia se casar. Tem gente aqui que já falou que nunca vai ter filho. Por quê? Porque você olha à sua volta e você não tem esperança, mas você chegou ao Deus da esperança. Você chegou à vida, à liberdade. Tem gente que não tem assim, você não falou, mas uma vez, por exemplo, eu fui falar com um amigo meu, ele estava prestes a se casar, ele estava naquela loucura, né? Que a mulher está pensando na flor, a mulher está pensando na decoração, a mulher está pensando na festa, está pensando no cardápio, e ele está pensando na lua de mel, né? Como sempre acontece nos casais. E aí, só que estava perto do casamento dele, aí eu pego e converso com ele e falo: cara, você não parece que está indo para o seu casamento, parece que você está indo para um velório. O que aconteceu com você? Parece que as pessoas estão parecendo aquele... A gente tem que falar daquele filme para ela: Se Beber Não Case. Você está casando sobre a mente? Você está percebendo? Ou você está no embalo? Tem gente que fala assim: ah, pastor, a gente já namora há tanto tempo. Você está se casando porque você namora há tanto tempo? E aí as coisas vão passando. Essas palavras, esse jeito de viver, aceitar essas palavras, na verdade é destruição e morte para a sua vida. Tem gente que está falando junto com um coro que canta no inferno todo dia: pastor, todo mundo faz. Eu não vou dar uma de herói, de ir contra o universo. Se o universo está fazendo, e quem sou eu para fazer diferente? Você sabe uma cultura que é muito comum hoje em dia? Uma amiga vira para outra e fala assim: ué, você nunca beijou uma mulher? Nunca. Hoje em dia a menina chega, adolescente de 12 anos, chega com o pai e fala: papai, eu estou apaixonada. Aí o pai primeiro ele dá uma evolução, né? Mas ele vira e pergunta assim: é por um homem? Ele pega e fala: ufa, então vamos conversar. Gente, a coisa está assim, tão comum, tão estranha, tão misturada, tão esquisita, que esses dias eu estava aconselhando um desses casos de uma pessoa que eu fui visitar, que tentou se matar. Qual era a história dessa pessoa? Ela começou um relacionamento por um app no celular. A gente está criando a tempestade, depois a gente fala assim: mas como que isso aconteceu comigo?
Ela começa o relacionamento pela internet. Aí ela se relaciona 2 anos com aquela pessoa que ela acha extraordinária, uma pessoa que a entende, uma pessoa que fala coisas que ela quer ouvir, uma pessoa que se tornou um ombro para chorar, boas conversas. E o dia que ela marca aquele grande encontro, que ela chega, não era um homem, era uma mulher. E aí a mulher pega e fala para ela, mas você se apaixonou por uma pessoa. O amor tem que existir entre 2 pessoas. Você está limitando uma grande história que pode acontecer, só por uma questão de um bloqueiozinho na sua mente. E aquela conversinha começa um relacionamento. Depois de 2 anos na internet, vira-se 2 anos de um relacionamento real. Aquela menina cresceu na igreja. Aquela menina, ela nunca se imaginou estar naquela situação, mas ela permitiu um caminho. Tem pessoas que elas não têm carência, a carência tem ela, sabe? Ela não tem a carência é dona dela. Então qualquer coisa que acontecer, ela se deixa ser levado. Se alguém elogia, já acabou, já levou. É porque você não tem ouvido os elogios do seu noivo Jesus. Você não tem ouvido o que Deus tem a falar ao seu coração, homens e mulheres. Deus tem algo mais poderoso. Sabe quem que são os que escolhem de verdade? Você já foi numa churrascaria boa? Você já comeu um hambúrguer de 200 gramas de picanha? Você já comeu um hambúrguer com 200 gramas de picanha, com batata frita, com, sei lá, tudo que você tem direito. Aí você sai na frente, alguém vem te oferecer pastel pingando óleo na frente. Alguém vendendo pastelzinho frito, pingando óleo lá na frente. Vai vender alguma coisa? Uma vez eu falei isso para adolescente. Eu me dei mal, né? Porque eles ainda comem depois ainda. Mas, aí, depois disso você está satisfeito. Os satisfeitos são seletivos. Os satisfeitos são seletivos. Então, esses ambientes que a gente cria, na verdade, eles vão destruindo a nossa vida. E foi um processo. Graças a Deus eu pude visitar aquela irmã, eu pude batizá-la, e eu vejo ela crescer no novo tempo na sua história. A tempestade cessou, graças a Deus. Mas o que tem criado tempestades na sua vida? O que tem criado tempestades na sua história? Escolhas, como eu falei aqui, como começa. Tem gente que começa a namorar e sai da igreja. Aí depois volta, quando? Quando está com problema no casamento. Sabe, tem uma conspiração no culto de jovens. Cadê fulano? Está namorando. Ah, então não vem mais no culto. Isso acontece. Agora é a hora de você ser crente de verdade, cara. Agora é a hora que a coisa está ficando séria. Então, também aparece alguém e você já coloca todas as fichas. Tem gente que assim, no primeiro encontro já sai para comer, já estão falando assim, quantos filhos você quer ter? Você vai se casar de manhã, de tarde, ou no entardecer ou à noite? E aí no outro dia já tem uma profecia muito clara que Deus falou que é para casar. Meu Deus. E aí depois são escolhas que estão criando tempestades. Então você também se envolve em um relacionamento e aceita não ser valorizado, não ser valorizada, aceita a grosseria, aceita a confusão. E aí o que vai acontecer? Isso vai se perpetuar no relacionamento também. Você se envolve, entrega o seu corpo junto. E aí, eu me lembro que uma vez eu acompanhei um namoro, mas não dava certo de jeito nenhum. Não dava, sabe quando não dá? Eu ficava com a dó, porque eu falava assim, gente, são 2 pessoas boas. Eles me contaram tudo, gente, me contaram tudo. E eu tentei aconselhar em tudo, eles oravam. Eu ficava pensando, gente, são pessoas boas, eles oram, eles buscam a Deus. O que está acontecendo? Porque tem hora que a gente sabe por que não dá certo, não é? Fala, não, já sei, já está tudo enrolado aí. O diabo não precisa nem entrar, porque já está tudo estragado. Aí, só que assim, eu via muita coisa boa ali. E depois eu descobri que depois que terminou, acabou, eu descobri que eles me contaram tudo. Só não me contaram que junto com oração, junto com aconselhamento, junto com os cultos, eles também estavam transando frequentemente. Tem grupo de amigos que se reúnem para orar. Senhor, que ela não fique grávida. Abençoe. É igual o traficante orando para fazer um negócio. É o cristão ateu, gente. Já ouviu falar? Deus existe, mas assim, né, você acaba tendo a vida do seu jeito. Você não se adequa ao jeito de Deus. Então assim, se você quiser o melhor de Deus, viva o jeito de Deus.
Coloque o seu coração diante de Deus. Outra coisa são vozes. Por exemplo, se você for comer tudo que a propaganda diz, que jeito que você vai ficar? Tem dia que eu vou comer, né? Eu vejo a propaganda e falo, uau. Pior que vem aquele sanduíche desse tamanho, só que no prato vem desse tamanhozinho, né? Aí eu vejo, vou comer hoje. Aí eu vou sendo atraído. Na hora que eu olho para a fila, sabe aquela fila peso pesado? Eu olho e falo assim, gente, tem assim umas 7 toneladas nessas 5 pessoas dessa fila. Vou comer em outro lugar. Aí eu desisto de comer naquele lugar. Mas se a gente for comer tudo que a gente vê, a gente, na verdade, vai ter problema de estômago, vai ter câncer, vai ficar gordo, vai acontecer um monte de coisa. E se a gente for aceitar tudo que se diz respeito, tudo que fala de relacionamento, tudo que acontece na comédia romântica, que é o gênero preferido da juventude do Brasil também, se a gente for viver tudo que está lá e tudo que a galera faz, o que vai acontecer com a nossa vida afetiva? São tempestades também criadas na sofrência, criadas para destruir a sua vida afetiva, criadas para derrubar você. Então, também é uma... Olha só, eu vi uma pesquisa que fala sobre as novas regras do amor. A carreira está em primeiro lugar. Depois dos 30 a gente pensa nisso. Amizade colorida, que é na verdade sexo casual entre amigos, que é algo que está em alta hoje na sociedade. Encontros por aplicativos, exigência altíssima para pretendentes. O cara, ele quer escolher olhando filme pornográfico. Aí ele fala, não, ela tem um pequeno defeito na unha, pastor, não dá, eu não consigo. Meu Deus do céu. E assim vai. Quando a coisa é para se divertir, rola um monte de coisa, mas se é para alguma coisa séria, a exigência é altíssima. É uma cultura voltada para Hollywood. E também a cultura do para sempre, sempre acaba. Outro dia, minha esposa foi num casamento de uma amiga de faculdade, e na hora dos votos, o casal falou um para o outro, eu serei fiel a você enquanto durar o nosso amor. Aí o cara casa, aí você vai ver, no outro dia indo para a lua de mel, já na festa de casamento, a camisetinha, né? O casalzinho, game over, acabou a vida agora. Não, agora é que vai ficar melhor, não é verdade? Quem é casado aqui pode falar assim, é verdade, pastor? Me ajuda, amém? Então tem que passar assim, ó, a galera tem que ficar com vontade de casar aqui, gente, né? Tem que ficar com vontade, amém? Vamos embora. Outra coisa, outro dia eu estava lá pregando sobre juventude. É sempre bom, apóstolo, quando a gente já recebe o paizão da igreja assim na juventude, porque eu estou lá pregando, gente não transa, gente para com esse negócio de viadagem, né? Esse negócio tudo, tá? Aí eu estou lá pregando, falando para a galera ser santa, orar de verdade, ler a Bíblia. Aí o paizão sobe, pastor Carlito, ele fala, gente, eu sei que transar é um mundo dentro da igreja, eu sei que passar a mão em tudo que é lugar é um mundo dentro da igreja, eu sei que esse negócio aí tudo bagunçado é um mundo dentro da igreja, mas eu quero falar de outra coisa que é o mundo dentro da igreja também. O mundo dentro da igreja é achar que você só pode se casar se você puder ter uma festa cara. Você só pode se casar depois que você tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, os dois têm um grande emprego, os dois têm um grande carro, os dois compraram apartamento, agora pode casar. Isso também é um mundo dentro da igreja. Isso também é cultura de mamon dirigindo a vida das pessoas. Então são tempestades, tem pessoas que estão sendo destruídas por serem levadas por culturas assim, por escolhas erradas. Outra coisa são expectativas. O que é expectativa? É você achar assim, minha vida está um lixo porque eu estou solteiro. Mas quando eu estiver namorando, quando eu acordar vai ter uma música para me acordar. De manhã, eu vou olhar no meu celular, todos os dias vai ter uma mensagem, meu amor, bom dia. Eu desejo a você o melhor de Deus nesse grande dia. Quando chegar na hora do almoço, ele vai adivinhar aonde eu quero comer, ele vai me levar todos os dias. A gente nunca vai brigar, porque a gente vai orar muito, a gente vai ler muita Bíblia, a gente vai ser muito crente, não vai ter confusão no nosso relacionamento. E aí, nós vamos namorar um tempo abençoado, os nossos pais vão concordar com tudo, a nossa igreja vai concordar com tudo, rapidinho a gente vai se casar e seremos felizes para sempre. É assim que acontece, gente? Não é assim, não é assim. Tá? Eu
Eu brigo com a minha esposa de vez em quando. Até um dia eu falei, pastor, eu fui procurar, falei, pastor, eu fiquei 5 anos me desintoxicando daqueles namoros esquisitos que eu tinha. Encontrei a Mariana, essa menina é linda, abençoada por Deus. O que eu faço? A gente briga muito. Ele falou assim, um pastor bem calmo, falou, Marcos, é o seguinte, só tem 2 possibilidades do casal não brigar. Se um for mongol, ou se os 2 forem mongóis. Então assim, vocês são normais. Então a questão não é se vocês brigam, mas é como vocês brigam. É como vocês resolvem as diferenças, como vocês resolvem os conflitos. Vocês estão meio confusos, mas eu vejo esperança para vocês. Graças a Deus pela vida desse pastor, que hoje a gente está casado e somos felizes, somos muito felizes. Rapaz, e teve vezes que eu agradeci a Deus por aquele conflito. A gente fala de briga, alguém pode ficar escandalizado aqui, né? Não é UFC não, gente, é aquela discussão, sabe? Aquela conversa mais acalorada, expor, eu fiquei triste, fiquei chateado, é porque você é isso, é porque você é... Aí a gente vai ajustando, não estou falando, e aí a gente vai falando as palavras certas, daqui a pouco a gente expôs algo que estava lá, que a gente não falava, daqui a pouco a gente se abraça, e acontece outras coisas, a gente é casado também, né? E aí a gente conversa, a gente ora junto, as coisas resolvem, é uma bênção. Só que assim, tem gente que tem expectativa que nunca vai ter briga, nunca vai ter problema, nunca vai ter problema com finanças, nunca vai ter problema para resolver entre si, não. Então expectativas, tem gente que está mal porque teve expectativas irreais com relação ao relacionamento. Eu quero te chamar para o mundo real e quero te chamar para as palavras de Jesus, que você vai ter aflições nos relacionamentos, porque relacionamentos são coisas do nosso mundo, amém? Mas tenham bom ânimo. Jesus fala, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Amém? Então esse é o caminho. Outra coisa é a vergonha. O que é a vergonha? É algo que diz para você que você não tem direito de ter uma história abençoada. Nesse livro aqui, eu falo, por exemplo, quem é o filho de Deus? Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, amém? Você é príncipe e princesa, amém ou não? Você tem uma identidade real. Então, o filho de Deus nunca está sozinho. O filho de Deus não tem feridas irreparáveis, porque você tem um Deus que pode curar todas as suas feridas, amém? O filho de Deus também não precisa de um namoro ou de um casamento para ser feliz. Ele é feliz antes do casamento. E o filho de Deus também merece um partidão. Um filho de Deus tem poder para vencer a safadeza. Um filho de Deus tem uma grande história que Deus escreveu para ele e ele está disposto a viver essa história. Então você não pode ser marcado também pela vergonha. Então, como romper a sofrência? A primeira coisa, como vencer a sofrência? Respire o ar novo. Olha o que Jesus fala. Gente, eles entraram numa tempestade, mas Jesus estava com eles. E aí então, Jesus fala aqui, versículos 35 e 36. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. Então aqui, eu vejo um momento em que Jesus ele está no momento que ele conta várias parábolas. E aí ele explica cada uma dessas parábolas para os seus discípulos. E ele então vai conversando, e aí chega um momento que ele fala assim, agora nós vamos fazer outra coisa, nós vamos entrar no barco, nós vamos para outro lado, e aí no outro lado ali do lago acontece outras histórias, outras coisas que era diferente do que Jesus estava fazendo. Às vezes tem muita gente que começa um relacionamento buscando um ar novo. Já viu aquela coisa que o remédio para o amor velho é um amor novo? Você troca e aí acontece, as pessoas estão querendo resolver sua vida assim. Mas aqui não é simplesmente um ar novo qualquer, é o ar novo. Sabe qual que é um dos nomes do Espírito Santo? É ruar, é fôlego de vida. Às vezes nós estamos enfrentando a morte, estamos lidando com dores da nossa alma, estamos lidando com uma sequência destrutiva na nossa alma, nos nossos relacionamentos. É porque falta poder do Espírito Santo no nosso coração. Muitas vezes nós estamos olhando e achando que é esse relacionamento, aquele relacionamento, que na verdade vai nos trazer alegria. Mas não, Deus tem algo novo para a nossa história. E nele eu vou encontrar essa alegria e vai me dar força para ter um relacionamento forte e abençoado. Sabe qual que é uma das
coisas que mais demonstram maturidade na nossa história, que mais demonstra que você é cheio do Espírito Santo. Sabe, eu curto a pegada do... A galera tem um monte de novo hoje, um monte de nome novo hoje, né? Que é chapação, fritação, orar até a orelha bater palma, cair para trás e a gente orar em línguas. E eu curto demais esse negócio, porque eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na fluência que o Espírito Santo traz para nós, no que ele representa para nós, a pessoa do Espírito Santo. E sabe qual que, depois de tudo isso, sabe qual que é uma das maiores manifestações que você é cheio do Espírito Santo? São os seus relacionamentos. É que chega em casa um filho melhor. Chega lá na sua sala de aula um estudante melhor. Chega naquele grupo de amigos um amigo melhor. Se está namorando, chega lá um namorado, uma namorada melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus transformou, gerou vida, trouxe um ar novo, trouxe vida nova, trouxe um tempo novo. Isso fortaleceu você. E agora você tem força para dizer não com relação ao pecado e não edificar aquele namoro pentecostal. Sabe qual que é o namoro pentecostal? Muito fogo, né? Confusão de línguas, não é? Aquela coisa assim, imposição de mãos. É um negócio complicado, né? Vamos deixar isso para outra área. Aquele namoro ministério do bombeiro, né? Tem que sair correndo toda hora, que o negócio esquenta demais. Aí você vai ter essa vida nova, cheio do Espírito Santo, e você vai saber trabalhar e construir uma história abençoada por Deus. Eu lembro que uma vez eu estava enfrentando tempestades no meu relacionamento com a minha então namorada Mariana. E aí a gente estava partindo para aquela fase do noivado, e eu estava inseguro com relação àquela história. Aí eu estava lendo um livro. Por que eu fui pegar aquele livro para ler? Discipulado Celestial, Dr. Mike Wells. E aí, ele dizia em um determinado momento que relacionamentos não causam problemas. Fiquei revoltado com ele. O que eu estou vivendo aqui, gente? Aí ele fala assim: relacionamentos não causam problemas, eles apenas revelam os problemas que você tem. Sabe aquela cotovelada do John Jones, assim? Que abre assim na hora. Meu Deus do céu. E aí eu falei, gente, por que eu estou tão ferido? Porque eu sou muito orgulhoso. Por que eu não consigo ter essa conversa? Porque eu estou muito fraco. Por que a gente tem tido esse problema? E aí Deus foi trazendo para mim: você precisa de um ar novo. Ela é uma bênção, mas ela não vai resolver os seus problemas. Não coloca toda essa expectativa numa pessoa, num ser humano, porque não dá. Sabe, um dia um amigo meu falou assim: olha, a gente tem que aprender a resolver o nosso problema de carência, o nosso problema de intimidade com Deus primeiro, para que depois a gente possa ser completo diante de outra pessoa, para não jogar isso na sexualidade, para não jogar isso que outra pessoa te satisfaça e assim por diante. Então, busque um ar novo. Olha o que esse ar novo faz. Salmo 89, 9 diz: tu dominas o revolto mar, quando se agitaram as suas ondas, tu as acalmas. Segunda coisa, relembre da fidelidade de Deus. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Imagina esse momento da sua vida. E gente, o texto fala que de repente soprou um vento muito forte. Sabe quando está tudo bem? E de repente começou a acontecer um monte de coisa nova, um monte de coisa estranha. Você começou a ficar mal, você começou aquele namoro. Tem namoro que é assim, de repente amor, aí daqui a pouco é exorcista já. Vai de um universo para o outro, assim, de repente. E aí você está lá, de repente, o que aconteceu? E aí às vezes eu até falo para alguns casais de namorados: ainda bem que aconteceu no namoro, né, filho? Ainda bem que agora você pode ver. Mas aí tem gente que não consegue, por exemplo, terminar, porque não consegue se lembrar da fidelidade de Deus. Sabia que o povo hoje em dia é fraco, às vezes até para terminar relacionamento? Tem namoro que eu falo assim: gente, pastor, será que eu termino? Eu falo: filho, não é que será que termina, já terminou há muito tempo. Isso que vocês têm é qualquer coisa, é UFC, sei lá, mas não é namoro não, tá? Só para você saber. Vocês viraram irmãos, vocês viraram, sei lá, qualquer outra coisa. E aí lançaram um site para terminar namoro. E a moda já pegou, já vi 2 sites. Tem um nos Estados Unidos e um na Austrália. Nos Estados Unidos chama I Dumped For You, que aí eu termino para você. E o da Austrália chama Sorry, It's Over.
Desculpa, acabou. E aí, você pode passar o seu cartão de crédito e você paga 10 doletas para terminar um namoro por SMS. Se for por telefone é 15. Se for presencial é 20. E aí eles têm a forma de terminar também para terminar noivado, que noivado é mais caro, já vai para 30 doletas já. E para terminar casamento. E você fala assim, deixa eu dar uma olhada para ver como é que é esse negócio. Daí você entra e aí você pode ouvir os áudios dos caras recebendo a notícia. Não, mas como assim? Que você está me ligando? Terminou o namoro? Aí você olha, ouve lá, dá umas risadas, mas você fica pensando, meu Deus, o povo não consegue terminar namoro. Tem gente que fala assim, não pastor, nós vamos terminar como? Eu estou orando, se for de Deus ela vai terminar comigo. Você é homem de verdade, hein, cara? Meu Deus do céu. Então, agora também, não é toda tempestade que é para terminar. Não é toda tempestade que é para ficar desse jeito. E às vezes a sua tempestade é a própria tempestade de um fim de um relacionamento. Que é o tempo de você se relembrar da fidelidade de Deus. Porque eu não tenho como falar aqui, que todo mundo aqui que vai namorar, ninguém vai precisar namorar de novo, vai se casar e não vai ter que terminar nenhum relacionamento que começar. Tem como eu dizer isso aqui? Não tem. Então você vai ter que aprender a lidar, como se relacionar e como lidar com a decepção nesse relacionamento. E Deus vai abençoar que você vai fazer isso direitinho. E essa profecia que eu falei no começo vai acontecer. Vocês serão os mais bem casados dessa cidade. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas a gente vai se casar tudo aqui, né? Mas tem mais mulher do que homem, como é que a gente faz? Deixa eu contar o testemunho que aconteceu lá na igreja. Tem que ser direitinho, tá? Uma irmã percebeu que não tinha assim um cara no nível, sabe? Ela foi orar. Não é que a menina ganhou um amigo para Jesus? O cara ficou 1 ano e meio dentro da igreja. Foi batizado. Foi fazer curso de líderes. Começou um processo de oração. No último domingo, eu estava orando, abençoando o começo do relacionamento desse casal. Amém? Eu não sei, mas Deus vai fazer com que tudo aconteça no seu tempo. No tempo marcado por Deus em sua promessa, você vai estar subindo naquele altar, você vai estar subindo naquele altar, vivendo as promessas de Deus. Amém, gente? Tem gente que às vezes fica assim, não, eu não vou dizer muito amém, porque eu não sei, senão o povo vai achar que eu estou precisando muito desse negócio, né? Deixa eu te falar, você está precisando, tá? Você precisa da bênção de Deus. Se você tem um monte de gente atrás de você, se você não tem ninguém, você precisa da bênção de Deus. Porque você precisa casar direitinho em nome de Jesus. Porque a gente tem um monte de gente para ganhar para Jesus. A gente tem um monte de igreja para plantar. A gente tem qual que é o slogan que você usa aqui? Partiu mudar o mundo. Você vai mudar o mundo, sim ou não? Para você mudar o mundo, você tem que estar assim, bem resolvido na sua vida afetiva. Você tem que estar bem nessa área. Então, quando você ver uma tempestade vindo contra você, lembre-se de uma coisa. Me fale qual tempestade durou a vida inteira. Você conhece alguma tempestade que durou a vida inteira? Você conhece alguma tempestade que nunca parou? A maior tempestade que aconteceu na face da terra foi o dilúvio e acabou, tá? Acabou. Então, se tem tempestade na sua vida, eu quero dizer para você, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vem um tempo novo de Deus na sua história. Terceiro, visualize o seu futuro de esperança pela fé. Tem um momento que aqueles caras viram Jesus com eles. Viram Jesus ali no barco. Então o texto diz que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então chega um momento que eles têm a percepção, ei, Jesus está com a gente. Algo novo pode acontecer. Nós precisamos entender que Jesus está com a gente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é Jonas. Quando tinha uma tempestade no navio de Jonas, que ia para Nínive, que ia para Tarsis, era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Jonas estava errado. Jonas estava em desobediência. Jonas era displicente e ele estava dormindo irresponsavelmente no barco. Eu quero dizer para você, Jesus está no seu barco. E se ele está em silêncio, eu quero dizer para você, ele não é Jonas. Ele está dormindo no barco certo, do jeito certo, e ele tem autoridade sobre a tempestade. Então você tem que começar a visualizar esse tempo novo na sua história. Um tempo de esperança pela fé. Vamos parar de declarar que a vida acabou porque alguém não deu moral para você. Sabe, o mundo acabou. Por quê? Porque
ganhei um fora. Nós temos que parar com isso, gente. Eu sei que às vezes dói demais, sabe? Mas, eu lembro, por exemplo, da história de Davi. Ele não comia, ele não dormia quando ele estava passando a sua decepção. E era consequência do seu próprio pecado. E ele então, eram as escolhas erradas dele. E ele estava ali, ele jejuava, ele não comia, ele não dormia. Mas quando não tinha mais jeito, ele se levantou, ele tomou um banho. Ele se perfumou, ele sentou na mesa e ele comeu. Tem gente que Deus está falando para você hoje: ei, vai lá, toma um banho, se perfuma de novo, coloca um sorriso nesse rosto e bola para frente em nome de Jesus. Vamos para frente, gente, vamos avançar, sabe? Você tem que terminar lá o seu inglês, terminar lá a sua faculdade, ganhar lá aquele estágio, servir aqui na igreja, mudar o mundo de alguém, falar de Jesus para alguém, começar uma célula, multiplicar uma célula. Vamos avançar, que daqui a pouco você é Rebeca, encontrando naquele caminho, como de Gênesis 24, onde Deus está preparando uma esposa para Isaac. Daqui a pouco você é Isaac, servindo na casa do seu pai, e o seu pai cuidando de tudo para você. Daqui a pouco você está no caminho onde Deus vai fazer grandes coisas na sua história. Quarto, experimente pedir para Deus. Experimente pedir para Deus. Versículo 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Senhor, o Senhor não se importa com a minha sofrência? Você não se importa que nada acontece comigo? Sabe, gente, tinha uma época lá na igreja, eu não sei se aconteceu aqui, Alto, que o povo falava assim: não vamos falar com o pastor não, porque pode terminar o namoro. O povo falava que se falasse com o pastor, terminava o namoro. E aqui, gente, quando eles vão falar com Jesus, eles estão se arriscando. Tem hora que Pedro fala para João e Tiago ali: não, você fala. Por quê? Porque podia vir um toco, porque podia vir uma palavra dura também. E aqui eles tiveram que ouvir uma palavra dura. E às vezes tudo que nós precisamos é de uma palavra dura de Jesus para nós. Às vezes nós precisamos ajustar o nosso caminho, nós precisamos mudar algumas coisas. Às vezes tem um cara lá que me procura e fala assim: pastor, eu estou há 5 anos sem namorar. Eu olho para ele, eu oro por ele, eu choro com ele. Vale da ingratidão, terrível. Aí eu falo: filho, nesses 5 anos que você está sem namorar, que você fala que você não beijou ninguém, que você não fez nada com ninguém, o que aconteceu com você? Quantas vezes você leu a Bíblia em 5 anos? Quantas vezes você virou uma noite de oração lá na igreja? Porque tem gente que quer se firmar na palavra de Deus, ele fala amém para a palavra de Deus, mas do jeito que ele quer estar firmado na palavra de Deus e quer que ela sustente a vida dele, é do jeito que a Glória Pires vai para o Oscar. Já viu? Ela não assistiu o filme e quer comentar. Aí aparece, ela fala: bacana. Aí aparece outro: muito legal. Meu Deus. Aí você está na palavra de Deus, tem um texto que fala: aquele texto é bacana, é muito legal. E às vezes a gente vai ouvir uma palavra dura como essa, de falar: olha, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar mais a Deus, eu vou mudar o meu caminho. Às vezes eu falo: filho, você tem que elevar o seu currículo. Você sai para o shopping com esse meião de futebol aí, e esse short de jogador. Esses dias tinha um cara no culto de jovens com short de jogador de futebol. A menina não sai de casa. O que você está orando? O que vai casar com quem? Com o entregador de pizza? O que vai acontecer? Né? Alguma coisa tem que acontecer. Aí esses dias uma menina falou assim: pastor, os caras podiam pelo menos se vestir melhor, né? É tão interessante, homem e mulher, são 2 universos, né? O homem, quando ele está meio mal assim na carne, ele olha para a mulher e ele imagina ela como? Não precisa falar, né? Sem roupa. A mulher, na sua imaginação fértil, ela, quando dá uma viajada assim, pensando sobre alguém, ela imagina aquele homem com uma roupa melhor. Não é? São 2. Se colocasse uma calça assim, um sapato igual eu vi na novela, se fizesse a barba desse jeito, penteasse o cabelo assim, eu casava, né? Cada um vai para um lado. E aí,
Cada um tem o seu universo, cada um tem o seu momento de fraqueza, a sua imaginação, a sua expectativa. Eu quero convidar você que eu tenho certeza que cada um aqui tem um tipo de tempestade, um tipo de onda no seu caminho. A gente está brincando com sofrência, mas talvez o seu negócio não seja crônico, mas tem tempestades aí. Tem pessoas assim, eu conheço pessoas que estão chegando aos seus 40 anos e não conseguem dar um passo de casamento. E não é porque falta o trabalho, às vezes falta o trabalho, mas às vezes é falta de decisão, falta de consistência naquela decisão. E aí então você precisa pedir para Deus, falar com Jesus. Eu quero dizer para você, Deus tem a principal resposta que você precisa. Deus tem o caminho. Às vezes você vai receber uma palavra dura, você vai receber um ajuste, mas Ele vai conduzir você para os melhores momentos da sua história. E por último, eleve a sua atitude. E aqui então, versículo 39, então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele mostrou quem está acima da tempestade. Ele mostrou quem controla esse caos. Eu quero dizer para você, no poder do Espírito Santo você controla o caos da sua alma. No poder do Espírito Santo você pode falar: quem manda aqui é Jesus, o Filho de Deus, é o Espírito Santo. Calma, fique em paz, eu vou caminhar com Jesus e o melhor de Deus está por vir na minha história. Você pode viver assim, aleluia. Você pode determinar o estado de paz da sua alma. Sabe, quando aquele negócio vem contra você com toda aquela força, aqueles pensamentos de morte, você já acordou de manhã, já começou a vir aqueles pensamentos, você está na igreja, você está na sua sala de aula, vem aqueles convites e você fala assim: puxa, mas dá até vontade, porque nada acontece na minha vida. Já aconteceu isso com você? E aí então você está tendente a ir para o mal, você vai determinar quem manda em você. Eu já morri para mim mesmo, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas em Cristo Jesus, aleluias, tudo se faz novo. Sabe uma coisa que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que o pastor Bill Johnson fala, ele fala: nós só temos autoridade na tempestade que conseguimos dormir nela. Nós só temos autoridade com a tempestade que nós conseguimos dormir nela. Tem tempestade na sua vida? Você vai conseguir dormir nela, porque você está acima dela. E você tem autoridade sobre ela. Você vai determinar um limite para ela. E ela vai parar. E você vai atravessar esse lago. E você vai chegar do outro lado. E eu quero voltar a declarar aquela palavra que eu falei sobre você. Você será um transformador do mundo. Você será bem sucedido. Você vai ser uma tocha ambulante andando por essa cidade. Você vai ser assim, vai ter que colocar uma plaquinha em você: perigo, inflamável em você. Porque aonde você chega, você transforma tudo pelo poder do Espírito Santo. E você não vai ter um casamento limitador. Você vai ter um casamento potencializador, catalisador do poder de Deus na sua vida e na sua história. Você vai ter um tipo de casamento que as pessoas vão olhar e falar assim: esse tipo de casamento aí eu quero ter. As mulheres e os homens aqui, eu quero lançar uma palavra sobre você também. Essa tempestade de gênero que tem mudado e revolucionado aí negativamente o mundo, provocado um caos. Sabe o que eu tenho lançado sobre os jovens, homens e mulheres da minha igreja? Os homossexuais que entrarem nesse lugar, mulheres e homens, eles não vão desejar, os homens não vão desejar os homens da igreja. Eles vão desejar ser o tipo de homens que eles são. As mulheres não vão desejar as mulheres. Elas vão desejar ser o tipo de mulheres que elas são. Porque eles vão conhecer o que é um homem cheio do Espírito Santo. O que é uma mulher cheia do Espírito Santo. Assim, nós elevamos acima do caos. A gente não precisa fazer a pregação moral. A gente precisa ser o exemplo. A gente precisa ser a referência. A gente precisa estar acima do caos. Nós não precisamos nos defender do mundo, porque Jesus já venceu o mundo. Nós não precisamos ficar aqui nos defendendo. Nossa, o que vai acontecer? Ou para onde nós vamos? Não, nós vamos só liberar o poder de Deus. Nós vamos só controlar as tempestades. Nós não vamos atrapalhar, e Jesus vai fazer grandes coisas no poder do nome dEle, amém? Grandes coisas estão por vir. Então, nós estamos aqui nessa noite, e eu quero ler aqui Salmo 118, 5. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu.
dando-me ampla liberdade. Esse é o texto que Davi fala assim, que ele ficou no atoleiro de lama, ele ficou mal, ele não conseguiu, ele quase sucumbiu às forças do adversário, mas ele fala depois: eu persegui os meus inimigos, os alcancei, os atravessei e jamais se levantaram. Tem pessoas aqui nessa noite que vão vencer algumas dificuldades da sua alma para sempre. Um tempo novo nasce de Deus na sua história. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse lugar. E nós vamos declarar que essa noite é um ultimato da sofrência na nossa história, em nome de Jesus. Nessa rede de jovens, vai ter gente ocupada com as coisas de Deus, para mudar o mundo na sua geração, e a sofrência não vai te puxar para baixo, nem um jovem nesse lugar. E você vai liberar essa profecia para a geração dessa cidade também, desse estado. Vai perder a sua vida, tirando a sua própria vida por causa das dores da sua alma, porque um tempo novo nasce. O Senhor te levanta para fazer grandes coisas. E eu não sei como você chegou aqui. Talvez essa seja uma das dores da sua alma. Em relacionamento ou fora de um relacionamento, são coisas que te acompanham. Há uma área onde as inseguranças são reveladas, onde os seus medos vêm, onde você às vezes revela por que você não se sente feliz de verdade. E eu quero te convidar hoje para conhecer aquele que é o Senhor, que pode calar, que pode silenciar, que pode acalmar as tempestades do seu coração, que pode trazer vida, que pode trazer ampla liberdade, que pode fazer com que você chegue do outro lado. O ultimato da sofrência, ele só acontece quando você está com Jesus no seu barco, quando você está com Jesus com você. Jesus estava dentro, Jesus estava no controle, Jesus não ficou ali. Talvez você é alguém que tem Jesus no seu barco, mas Ele está ali perto. Mas chegou o momento de você falar diretamente com Ele. Chegou o momento de você dar o controle desse barco nas mãos dEle. Chegou o momento de você reconhecer que Ele tem autoridade para mudar a sua história. Ele perdoa os seus pecados, Ele traz você para uma nova vida. E você que se sente sujo, você que se sente machucado, você que se sente envergonhado, você que se sente como alguém que fracassou também, a cruz me diz o seguinte: tem uma cruz exposta nesse lugar, e essa cruz diz o quê? Que você não é o seu pecado, você não é o seu fracasso, você não é o que deu errado, você tem um novo começo, uma nova história que Cristo conquistou por você. E por isso, antes de orar por todos os jovens aqui, eu quero dar uma oportunidade para você que ainda não orou entregando a sua vida para Jesus, e você que talvez não tenha declarado que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua história. Isso não é sobre você ser uma pessoa boa ou uma pessoa má, isso não é sobre você ter uma religião, isso é sobre você ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador pessoal, dizendo que Ele muda a sua história, dizendo que Ele, de fato, Ele é o Senhor da sua vida, de fato Ele é quem te leva a Deus, Ele te salva. E se você nunca fez isso, eu quero te convidar a fazer isso agora junto comigo. E se você já fez, eu quero te convidar a reafirmar a sua fé em Jesus. E vamos orar então assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo na minha vida como meu único Senhor e Salvador pessoal. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Fala: eu me arrependo dos meus caminhos e das minhas escolhas longe do Senhor. E eu digo para o Senhor hoje: assume o controle, acalma as tempestades da minha vida. Fala: eu quero estar contigo todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, porque eu confio, porque a minha fé está completamente em Ti. Eu oro em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados. Eu queria saber quem orou essa oração pela primeira vez. Pode levantar sua mão no seu lugar, eu quero abençoar você. Levanta bem alto a sua mão, todo mundo que orou essa oração pela primeira vez lá atrás. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode levantar sua mão bem alto. Tem mais alguém que fez? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais pela primeira vez orou entregando sua vida para Cristo? Pode levantar sua mão bem alto no seu lugar. Eu quero abençoar você. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. É um tempo novo da sua história. É um tempo de Jesus assumir o controle. Você não vai mais ser refém da carência do seu coração, porque você vai estar ocupado com a alegria do céu no seu coração. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Você que está entregando sua vida para Jesus hoje, pode levantar sua mão agora. Amém. E alguém que esteve longe da igreja, longe da fé, longe da família de Deus, talvez um dos motivos que você se afastou foi relacionamentos. Mas hoje você está voltando para a casa do Pai, está voltando para Jesus, está voltando para a igreja. Pode levantar sua mão. Quem está voltando para Cristo hoje? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Quem mais está voltando para Jesus? Chegou um tempo novo, chegou o tempo de voltar para o Pai. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais está voltando para Cristo hoje? Deus te abençoe, amém. Quem mais está voltando para Jesus? Pode levantar sua mão. Tem mais alguém voltando para Jesus? Levante sua mão bem alto no seu lugar. Deus te abençoe, bem-vinda de volta, amém. Tem mais alguém? Levante sua mão. Pode levantar sua mão. Uma última decisão que você pode tomar por Jesus hoje. Talvez você tenha frequentado, talvez você ache muito legal o que está acontecendo aqui, e você até já tomou uma decisão por Jesus, mas há uma confirmação pública de fé que é chamada batismo. E essa igreja tem o seu processo para o batismo, e você pode tomar essa decisão como Jesus ensinou, falando assim: olha, assim como eu tenho essa aliança no meu dedo, eu estou dizendo, eu não me envergonho do meu relacionamento com a minha esposa, eu tenho um relacionamento público com ela. Você pode dizer: eu não me envergonho do meu relacionamento com Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E se você ainda não tomou a sua decisão pelo batismo, pode levantar sua mão no seu lugar. Tem alguém? Quem vai ser batizado? Batizado nas águas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais vai ser batizado? Batizada nas águas. Deus te abençoe. Pode levantar sua mão. Deus te abençoe. Quem mais vai ser batizado? Batizada. Levanta sua mão. Deus te abençoe. Tem mais alguém que vai ser batizado? Vai ser batizada. Levanta sua mão no seu lugar. Pode levantar sua mão. Amém. Amém. Queria que você saísse do seu lugar agora. Todos vocês que levantaram a mão, queria que você desse um passo de fé. Agora, mais um passo. Sai do seu lugar. Você que tomou a decisão por Jesus, você que tomou a decisão pela reconciliação, você que tomou a decisão também para ser batizado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Todos vocês, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Ultimato da sofrência hoje em nome de Jesus. Chegou o tempo novo. Aqui é lugar de festa, de alegria, de restauração, de cura, de vida, de liberdade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Todos podem ficar em pé no seu lugar, enquanto esses queridos vão chegando aqui à frente. Aldo, sabe o que Deus está me falando aqui? Quando se falar em noite alegre com juventude nessa cidade, ninguém vai pensar numa balada, ninguém vai pensar em festa de balada universitária. Eles vão ter esse lugar como referência da noite mais feliz que um jovem pode ter no seu tempo de juventude, porque não tem alegria que seja mais contagiante, mais poderosa que a alegria no relacionamento com Jesus. Chegou um tempo novo na sua história. Se você ainda não veio aqui para frente, pode vir para cá, pode ir chegando até aqui. Eu quero orar por você aqui nesse tempo. Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses queridos aqui. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo as obras das trevas são desmascaradas. O Senhor é exaltado acima de todo nome. Ah, Deus, todo aquele engano de que haveria prazer, haveria alegria, haveria liberdade longe de Cristo, essa mentira, ela cai por terra hoje. E Jesus é exaltado como o Senhor da nossa alegria, o Senhor da nossa vida, o Senhor que traz prazer e liberdade e constrói uma história de valor, de vida, uma história de relevância. Ó Deus, em nome de Jesus, tem uma festa no céu acontecendo agora. Ó Deus, tem pessoas aqui que estão sendo resgatadas da morte, estão sendo resgatadas, Pai, de um tempo de destruição e morte. E ó Deus, chegou um tempo novo, chegou um tempo de liberdade.
Como família de Deus, Pai, fazemos festa nesse lugar. Celebramos o Teu nome, Pai. E, ó Deus, declaramos, Senhor, a Tua vitória, a Tua esperança, a Tua alegria, a Sua paz, a Sua liberdade e o Seu novo tempo sobre a vida de cada um desses queridos. Ó Deus, nós oramos que eles jamais se afastem do Senhor e que possam desenvolver plenamente sua fé, dando frutos e dando, Pai, muita alegria para o Senhor. E eu creio, Pai, eu já vejo, Pai, outras pessoas vindo por meio do que o Senhor está fazendo na vida de cada um aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero chamar o pastor Aldo aqui. Ele é o pastor da juventude dessa igreja, junto com a pastora Rebeca. E você é a ovelha que ele vai cuidar direitinho. Amém? Junto com essa família de fé. Começa um novo tempo na sua história. Estou muito feliz pela noite, pelo pastor Marcos Madalena. Eu queria dizer para vocês que se converteram agora, que vocês se tornaram os nossos irmãos. Agora vocês são os nossos irmãos. E eu queria que vocês, por favor, olhassem para trás e vissem a nova família que vocês ganharam. Essa é a rede jovem da Igreja Evangélica em Campo Grande. Vocês são muito bem-vindos mesmo. É uma alegria ter vocês aqui. Eu quero que vocês saibam que o que nós fazemos na Rede Jovem é olhar o coração de vocês. O passado de vocês não importa mais. O que importa é o futuro e nós queremos estar juntos com vocês nesse futuro. Estenda a mão para cá. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Madalena, que deixou sua família lá em São Paulo, sua igreja, e deu um tempinho aqui para estar com a gente. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Deus, pelas vidas que foram salvas. Obrigado, Senhor, porque a nossa família está crescendo. Abençoa estes novos irmãos que têm se achegado a nós. Nós os recebemos com alegria, Senhor, e queremos caminhar com eles com amor, com carinho, os guiando, Senhor, nos teus caminhos, Pai, mostrando para eles que a vida é muito melhor com o Senhor. Abençoa a vida do pastor Marcos, Senhor, da Maria, dos meninos. Abençoa a igreja lá em São Paulo, Senhor. Abençoa a Eleve, que eles continuem sendo, Senhor, um lugar de influência para o Brasil, Senhor, nos inspirando, Senhor, a sermos uma igreja unida e que caminha para o alvo que é Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de vocês, que vocês possam ir em paz para os seus lares, que vocês possam ir em paz para onde vocês forem comer agora e se divertir, com saúde, com paz, com alegria. Que Deus te leve em paz. Bom sábado para todos.